Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, que nos concedeu o privilégio de aqui estar nesta noite para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Moura. Confesso que hoje não é um dia fácil de pregar, ainda mais que o Samuel Procópio está vindo aí. Pastor Moura gosta de botar a gente no estreito, né? Glória a Deus. Mas Jesus é bom, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo de número 6. Texto bem conhecido de todos nós. E é bom andar por caminhos conhecidos. Glória a Deus. Que o nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Juízes capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 6 e o versículo 11 a seguir diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar nesta noite. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto que nos fala de ou quinto juiz de Israel, chamado Gideão. Se fosse dar um tema a esta mensagem, seria um chamado à obra missionária. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Um Deus que observa, um Deus que escolhe e que separa para a sua obra. Olhando para as Escrituras, encontramos algo maravilhoso, que é que o nosso Deus, as grandes vitórias registradas nas Escrituras, não fora dada através da força do braço, nem pela eficácia das suas armas de guerra, mas Deus deu estratégia simples ao seu povo para que a glória da conquista seja somente dele. Glória a Deus. A glória da conquista seja somente dele. Deus tem prazer em compartilhar conosco da sua unção, compartilha conosco da sua graça, compartilha conosco do seu poder, compartilha conosco do seu Espírito Santo, compartilha conosco o seu Filho, porém a sua glória ele não dá a ninguém. A glória é somente dele. Louvado seja Deus. E você que já entendeu, levante a sua mão e começa a glorificar o nome dele, porque ele já se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Deus, ele sempre tem e sempre terá uma voz que o represente na face da terra. Sempre levanta alguém, na maioria das vezes, alguém que nós, ou que seja menos esperado que seja levantado. Alguém que na maioria das vezes ninguém dá nada, ninguém acredita
que há de acontecer, e Deus levanta para que o nome dele seja glorificado. E a Bíblia nos fala aqui que após a morte de Josué, uma geração de ancião continuou ensinando, doutrinando a nação de Israel. Mas após a morte daquela geração, a Bíblia diz que se levanta uma geração que não conhecia Deus e nem a sua obra, os seus feitos, as suas maravilhas. Então, a partir daí, eles começaram cada um seguir o seu próprio entendimento e foram se distanciando do altar da adoração e começaram a se envolver com os povos vizinhos, que Deus já havia ordenado que eles não deveriam se misturar. E assim começaram a se inclinar para um culto pagão, adorando os Balaim, adorando a Baal, Astarote e por aí adiante. E a Bíblia diz que por um período de tempo Deus permite que Israel vai se enfraquecendo e pela opressão eles começam a clamar a Deus, invocar o nome do Senhor. Isso é bem natural, que até nos dias de hoje é assim. Às vezes nos acomodamos de tal forma que o vento vai soprando, as coisas vão apertando até que nós começamos a clamar a Deus. E quando nós clamamos a Deus, Deus se levanta do seu trono, aleluia, para socorrer o seu povo, porque está escrito, aleluia, que há um coração aquebrantado e contrito, Deus não resiste, louvado seja o nome do Senhor. Então Israel clamou a Deus na sua opressão e na sua fraqueza, e Deus começou agora a levantar os juízes. O primeiro dele foi Otiniel, que Deus levantou, e por um período extenso de quase 40 anos ele julga as causas de Israel, e nesse período Israel se volta para Deus, abandona a idolatria, o pecado, e volta-se para Deus a buscar ao Senhor. Mas passado aleluia, a geração de Otiniel, Israel se distancia de novo. Deus levanta, aleluia, louvado seja Deus, a Eude, o homem canhoto, que também julgou a Israel e levou a Israel a adorar o Senhor. E assim foi passando, aleluia, louvado seja Deus, por Débora, Baraque, até que chegou em Gideão. E a Bíblia diz que nesse período, 7 anos, Israel vivia oprimido. Sabe o que é uma pessoa oprimida? Aleluia, uma pessoa totalmente, aleluia, debaixo de uma sujeição terrível de escravidão. A Bíblia diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o próprio Deus os entregou nas mãos, aleluia, dos inimigos. A Bíblia vai nos contar aqui, aleluia, que nesse período Israel começou a se esconder, a cavar, aleluia, covas no vale, aleluia, casa na caverna, para habitar nela, se esconder nela. Até hoje ainda existe algumas casas, algumas habitações que são escavadas na rocha, aonde Israel por um período se escondia. A Bíblia nos diz que os midianitas, sempre, aleluia, juntado com o povo do Oriente, os amalequitas, eles se reuniam, aleluia, no tempo da colheita, eles vinham, aleluia, saqueava Israel, e o que sobrava era pisoteado, aleluia, destruído, de tal forma que Israel fora se enfraquecendo dia após dia, a ponto de não resistir os seus inimigos. E na opressão eles clamavam a Deus, e Deus sempre levantava alguém para livrar o seu povo. Sabe por quê? Porque no meio daquele povo havia uma promessa sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. E esta promessa feita lá desde os dias de Abraão não podia ser aniquilada. E Deus levanta, aleluia, a Gideão. A Bíblia diz, aleluia, que Deus envia um profeta, e o profeta vem até o povo de Israel e faz a lembrar, a memória, traz a memória todas as promessas que Deus fez sobre uma responsabilidade, que eles não podiam quebrar a aliança
aliança, aleluia, que eles não podiam se distanciar, mas viver na terra uma vida reta na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Após Deus enviar um profeta, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que passado um tempo, Deus envia o seu anjo, e o anjo começa a andar, aleluia, pela terra de Israel, e passando, aleluia, observou um jovem que estava trabalhando, que estava escondido, aleluia, malhando ali aquele trigo no lagar, no local aonde, aleluia, se espremia uva. Como não era tempo da uva, certamente ninguém iria procurar no lagar, aleluia, mas na eira onde era o local que se malhava o trigo. E Gideão, a Bíblia diz que para esconder, aleluia, dos midianitas, dos inimigos, ele estava lá trabalhando, malhando o trigo, no silêncio, quem sabe, cantando um hino a Deus, glorificando a Deus, salmodiando a Deus, aleluia. Você ainda não entendeu? Muitas vezes na hora da angústia, na hora, aleluia, da dor, do sofrimento, é que Deus dá a inspiração. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que Israel estava fraco, Israel estava sofrendo, mas tinha um jovem que ainda tinha confiança, ainda tinha coragem, estava lá malhando trigo, e o anjo do Senhor, a Bíblia fala, aleluia, que os olhos do Senhor está sobre a terra, procurando quem? Os verdadeiros adoradores que o adorem o Pai em espírito e em verdade. E o anjo procurando encontrou Gideão lá, malhando trigo, adorando a Deus, quem sabe, aleluia, salmodiando um salmo para Deus ali na sua angústia, na sua dor. E o anjo parou, se assentou sobre a rocha e começou a observar. E está lá Gideão trabalhando, está lá Gideão, aleluia, preocupado em salvar aquela colheita. E o anjo observando. Quando Gideão de repente percebe a presença do anjo, o anjo olha para ele e diz: varão valoroso, louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre encontra quem está no caminho do dever, quem está no caminho trabalhando. Deus sempre chama aqueles que estão dispostos a trabalhar e se posicionar na presença do Senhor. Tem algum gideonita aqui nesta noite disposto a ir ao campo, fazer a obra missionária, ganhar almas para o reino de Deus? Vai glorificando e exaltando ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. 3 coisas tem que ter na vida do missionário. Primeiro, coragem. Tem que ter coragem. Para enfrentar o campo missionário tem que ter coragem. Não é qualquer um que consegue encarar o campo missionário. De repente você está aqui nesta noite, mas na sua mente você já sabe, acabando o culto, você vai para sua casa, tem uma cama bem confortável, né? Uma boa alimentação, ou ainda que seja uma alimentação básica, mas você sabe que você tem. Mas o missionário, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que ele vai o quê? Semeando e chorando, semeando e chorando, louvado seja o nome do Senhor, enfrentando as dificuldades, mas ele sabe que não pode retornar, porque ele assumiu uma missão, aleluia, servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ganhar alma para o reino de Cristo é mais importante do que qualquer, aleluia, acomodação de luxo que se possa ter. E Deus olha para Gideão e diz: varão valoroso, vai nessa tua força e livra Israel. E o anjo diz: o Senhor é contigo. Aí Gideão, no auge da sua dor, ele diz: se Deus é comigo, é conosco, por que então nos sobreveio tudo isso? Geralmente são indagações que nós fazemos a Deus quando as coisas apertam. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que está acontecendo isso?
Gideão estava indagando, mas o Senhor vai nessa tua força, varão. O Senhor é contigo. E Gideão agora ele começa a fazer prova de Deus. Se é Deus que está falando com ele. A Bíblia diz que ele faz a primeira prova com o velo de lã, faz a segunda vez, e na terceira vez Deus, dando-lhe sinais da sua graça, da sua misericórdia para com Gideão, mas ainda havia um fiozinho de dúvidas. E Gideão ele pega diante do Senhor, ele presta um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, e Deus agora dá uma ordem para ele, dizendo: vai e derruba o altar de Baal, quebra o bosque, e depois você vai me levantar um outro altar, e nele você vai sacrificar o segundo boi. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque para levantar um altar tem que derrubar outro. Não dá para Deus, não divide a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus diz: derruba o altar, aleluia, que é do teu pai, sinal que ele vinha de uma família idólatra, mas ele não temeu. Ele disse: eu vou obedecer. Por quê? Porque ele queria a vitória, ele queria ver a mão de Deus agindo, o operar de Deus, a glória de Deus. Ele queria, louvado seja o nome do Senhor, sair daquela opressão. E Gideão, Deus, eu estou abreviando aqui, Deus dá a ele os sinais. Quando Gideão já tem a certeza de que Deus é com ele, que é Deus que fala com ele, a Bíblia diz que ele agora, ele pega a buzina, ele toca a buzina e começa a reunir em volta de si os soldados moradores das tribos para livrar o povo. A Bíblia diz que ao tocar a buzina, ele reúne cerca de 32 mil, louvado seja Deus à sua volta, aleluia, preparados para ir à guerra. Não, eles estavam dispostos, mas Deus diz: não, Gideão, é muita gente. Você já imaginou, irmão, os midianitas? A Bíblia diz que eram como a areia da praia do mar, inumeráveis, não tinha como contar. Louvado seja o nome do Senhor. E Gideão está com 32 mil homens, imaginando, com a mão do Senhor nós vamos ganhar essa vitória. Mas Deus disse: não, tem muita gente. Se eu te entregar os midianitas nas tuas mãos, esse povo vai se vangloriar em cima de mim. E a glória é só de quem? É só dele, ele não divide a glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele dá a estratégia para que o nome dele seja glorificado, engrandecer o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus, aleluia, Gideão reúne os 32 mil, Deus falou assim: Gideão, manda os covardes voltar. Gideão clamou no meio do arraial, e a Bíblia diz que a maioria, 22 mil, voltou para casa. Covardes, medrosos, tímidos. Porque no campo missionário, irmão, tem que ter determinação, tem que ter coragem, tem que ter disposição. E pessoas tímidas têm que voltar. Os covardes voltam do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os valentes, os valorosos, ainda estão de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha aí, sobrou 10 mil. Gideão falou: acho que ainda dá. Ainda dá. Mas não pela quantidade, mas pela garantia que ele já tinha da parte do Senhor.
Muitas vezes nós não temos condições, não temos recurso, mas temos a garantia daquele que tem todo o poder. Aleluia, louvado seja Deus, de nós alcançarmos a vitória. As circunstâncias não importam, porque Deus prepara o momento para dar vitória à sua igreja. Não é por muito nem por pouco para Deus dar vitória, mas é pela mão do Senhor e pela fé em Cristo que a vitória vem. Glória a Deus. 10.000. Aí Gideão falou, vamos? Deus falou, não, ainda tem muito. Mas tem muito, tem 10.000 ainda é muito. Vai na margem do ribeiro, que eu vou provar eles. Leva ele nas margens do ribeiro. Aquele que se ajoelhar para beber água, lamber como um cão, você separa. Aquele que trazer a mão na boca, bebendo água, você separa. E Gideão ficou observando o povo tomando água. Ele disse, ó, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Quando acabou a prova, Gideão olhou. É claro que qualquer um de nós olharia para a maioria também, né? Aí olhou 9.700 de um lado, só 300 do outro. Pedro, Tiago e João. A Gideão pensou, não, até que diminuiu pouco. Aí Deus olha para Gideão e falou, não, Gideão, mas só que é esse lado de carro. É só os 300 que vai. É só os 300, louvado seja o nome do Senhor. É com esses 300 que eu vou entregar o arraial dos midianitas em tuas mãos. E a glória vai ser apenas minha, diz o Senhor. Deus falou, agora vai ser só minha, Gideão. Com esses 300 eu vou te entregar. Gideão pensava, 300 é pouco. Mas Deus falou assim, eu vou entregar os midianitas em tuas mãos, como se fosse apenas um homem. Eu vou entregar ele nas tuas mãos. Todo aquele exército vai cair como se fosse um homem diante de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Imagina aqueles 300, os 300 enfileirados. Aleluia. Deus pega a buzina e agora nós vamos à guerra. Vamos preparar agora as armas. Vamos pegar as melhores armas, arco, flecha. Aí, aleluia, Deus fala, não, Gideão, as armas não são essa aí não. E qual é? Você vai pegar uma buzina, um vaso e uma tocha acesa. Você já pensou, irmão, ir para a guerra desse jeito? Se 300 já é pouco, e agora as armas, imagine que aqueles 300 eu para Gideão. Gideão, tu é louco? Um vaso, uma tocha acesa e uma buzina. Bom, é Deus que dá a estratégia. Você pode não entender. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés também não entendeu. Quando Deus falou, Moisés, vai lá diante da rocha, aleluia, com a tua vara e toca nela. A primeira ele tocou. A segunda Deus falou assim, tu vai lá diante da rocha e fala com a rocha, que ela vai jorrar água para todo esse povo. Imagina, irmão, até Moisés duvidou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus usa estratégias simples, meus irmãos, para que a glória seja dele. Com a buzina, aleluia, com um vaso e com uma tocha acesa. Imagine que aqueles 300 olhou para Gideão, mas confiando na liderança de Gideão. Eu disse, nós vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Gideão olhou assim e falou assim, ó, como eu fizer, vocês fazem também. Do jeito que eu fizer, vocês vão fazer também. Aquele negócio, a história do obreiro chegar aqui e dizer, irmão, não olhe para mim que eu não tenho nada, olhe somente para Cristo. Irmão, se não tem nada, vai buscar. Porque Gideão olhou, falou, olhe para mim, do jeito que eu fizer, vocês vão fazer também. E a vitória vai chegar, porque Deus já deu a estratégia. Glória a Deus. Deus já deu a estratégia. Não questione, execute, porque Deus vai operar o milagre. Gideão, o que eu vou fazer com isso? Você vai pegar a tocha acesa e vai colocar dentro do vaso. Já pensou, irmão? Não é que não dá tempo para falar desses 3
dessas três armas, podemos dizer assim. A buzina está ligada a um novo tempo, o soar de uma trombeta, está ligado a um ajuntamento de pessoas, um novo tempo. Todas as vezes que Israel se via em aperto, uma situação de guerra, o atalaia ficava lá na torre de vigília, louvado seja Deus, com a buzina, que na maioria das vezes era um chifre de boi ou de carneiro. Ele ficava lá, em cima da torre de vigília. Quando o inimigo se aproximava, alguém se aproximava, aleluia, o atalaia, ele se voltava para dentro da cidade e tocava a buzina, louvado seja Deus. E quando ele tocava aquela buzina, pelo som, da forma que ele tocava, o povo já entendia se era para se preparar para a guerra, ou se era uma comitiva real que estava se aproximando, ou se era um mensageiro que estava vindo. Pelo som da trombeta, pelo som, aleluia, que era feito o atalaia, o povo já entendia. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, aleluia, que se o som não for bem definido, como é que o povo vai se preparar para a batalha? Paulo está dizendo que se a palavra não for bem pregada, não for bem direcionada, como é que o povo vai se preparar? Como é que o povo vai se levantar? Deus nesta noite está dizendo, eu estou dando estratégia para o meu povo, estratégia simples, mas que vai fazer a diferença na tua vida, por onde quer que você passar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Estratégia simples. Você já imaginou um cântaro ou um vaso? De daí que eu faço? Põe a tocha dentro. O vaso aqui ou o cântaro aqui representa quem? Nós mesmos. A tocha acesa não precisa nem falar. Quem entendeu já dá glória a Deus nesta noite. A tocha representa a presença de Deus dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem tocha acesa nesta noite para ir ao campo pregar a palavra, é preciso, não basta ser vaso, não basta, louvado seja Deus, ser um vaso, um cântaro. Tem que ter a tocha acesa para fazer a diferença no campo missionário, para pregar a palavra na unção e na virtude do Todo-Poderoso que nos chamou para a obra missionária. Glória a Deus. Chegando, Gideão, o que nós vamos fazer lá? Do jeito que eu fizer, vocês vão fazer. Colocou a tocha dentro do cântaro, porque eles iam se aproximar do arraial. E com a tocha acesa, ia chamar a atenção no arraial do inimigo. Aí Deus falou, põe dentro do vaso. Abafou dentro do vaso. E você sabe que vaso de barro, quanto mais fogo, mais resistente ele fica, né? Vaso de barro, quanto mais fogo, mais forte ele vai ficando, mais resistente ele vai ficando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus deu a estratégia. Põe a tocha dentro. A buzina, um vaso e uma tocha acesa. Vai! Mas é desse jeito que eu vou entregar os midianitas nas vossas mãos. Pronto, irmão. Precisa de muito? Não, para Deus não. Não precisa de muito. Basta obedecer a estratégia, a direção que Deus está dando. Se Deus te deu a direção, pode obedecer, que o resultado é vitória, o resultado é milagre, o resultado é provisão. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Vaso quebrado. A ordem era o quê? Quebrar o vaso na hora certa, tocar a buzina na hora certa e depois levantar a tocha na hora certa. O vaso quebrado também representa nós quando nós renunciamos às coisas desse mundo,
Porque para a tocha permanecer acesa, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O nosso orgulho tem que cair por terra. Nossa altivez de espírito tem que cair por terra. Aleluia. A nossa vaidade cai por terra. Quando o vaso é quebrado, aleluia, a chama vai aumentando. Ela vai ardendo, ela vai crescendo. Aleluia. E mais, quanto mais a chama cresce, mais desejo de pregar a palavra nós teremos. Mais desejo de fazer a obra nós teremos. Quantos desejam ainda fazer a obra missionária? Quantos desejam ganhar alma para o Senhor Jesus Cristo? Jesus está voltando, está contando comigo e com você nesta última hora da igreja. Glória a Deus. Eu já vou encerrar, não vou nem terminar. Eu vou encerrar por aqui, numa outra ocasião que nós ainda vamos ouvir o Samuel Procópio. Glória a Deus, não é verdade? Mas numa outra ocasião nós vamos terminar. Louvado seja Deus. E a gente tem que ficar atento com a pizza, né, Maria? Mas Maria não esqueceu da pizza lá do congresso, não. Glória a Deus. Tem que obedecer o relógio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes do Samuel Procópio pregar, nós vamos ministrar ao